As medidas protetivas de urgência são uma inovação da Lei Maria da Penha, que instituiu esse tipo de medida que visam fundamentalmente a preservar a saúde e a vida das mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de violência. Eu vou te contar aqui e você espalha aí. A nossa conversa hoje é sobre medidas protetivas de urgência. Tudo que a gente tinha anteriormente eram medidas que ou puniam o agressor ou medidas que resguardavam patrimônio, questões de família para a mulher. Mas exatamente tutelas de urgência, como por exemplo aquelas que obrigam, as mais famosas, né? Tem a restrição de aproximação de 200 metros, de 300 metros, de 100 metros para com essa mulher ou para com essa mulher e seus filhos. Essas a gente não tinha um instrumento que fosse público, direto, efetivo antes de 2006. Essa é uma inovação da Lei Maria da Penha, uma inovação que veio muito, a responder aos anseios do movimento de mulheres. Ao contrário do que muita gente pensa, essas medidas não são medidas que obrigatoriamente têm que ser feitas na delegacia, em que pese que é o lugar mais comum onde elas são requeridas. Vou dar um exemplo para vocês. O mais comum é a mulher que precise sair de casa até para comunicar, para deixar formalizado o motivo pela qual ela está saindo de casa, ela vai e faz um boletim de ocorrência, ou se ela quer que o agressor seja retirado da casa, ela também vai e faz um boletim de ocorrência, e nesse boletim de ocorrência há um formulário específico para os pedidos de medida protetiva de urgência. As mais comuns são proibição do agressor de frequentar os mesmos lugares onde a vítima esteja, onde ela costuma frequentar, proibição de aproximação da residência da agredida, restrição do porte de armas. Então, essas medidas elas são requeridas ou junto na delegacia, junto com a denúncia, ou elas podem ser requeridas pela Defensoria Pública ou por qualquer advogado ou advogada. Elas devem ser analisadas e devem serem decididas dentro de 48 horas. Então, a delegacia tem até 48 horas para mandar para o Juizado Especial de Violência Doméstica ou as varas de violência doméstica, e a juiz ou a juíza dessas varas especializadas tem até 48 horas para decidir, e também 48 horas para que seja cumprida essas medidas protetivas de urgência, que vale lembrar, não podem ser o que era feito anteriormente, até pouco tempo atrás, que essas medidas eram entregues para a própria ofendida entregar para o seu agressor. Então agora, desde alguns anos para cá, isso não pode ser feito. É o próprio oficial de justiça, é o próprio fórum que vai intimar tanto a mulher que pediu as medidas protetivas, quanto contra quem foi deferida as medidas protetivas. De alguns anos para cá também, o descumprimento de medidas protetivas de urgência passou a ser um crime específico. Dando um exemplo mais comum, o agressor não pode se aproximar a 300 metros da vítima. Se por acaso esse ofensor, esse acusado, descumpre essa medida e ele vai ser preso, ou a mulher denuncia o descumprimento da medida protetiva de urgência, ele pode ser preso pelo crime específico de violação de medida protetiva de urgência. Outra coisa muito importante também é que, se o acusado está preso preventivamente ou temporariamente por um crime, seja dentro da Lei Maria da Penha, crime de violência doméstica, caso seja expedido uma vara de soltura em favor desse acusado que está preso, a vítima fez a denúncia ou que requereu a medida protetiva de urgência, ela tem que ser comunicada antes que esse acusado seja solto. Outra coisa muito importante também é que essas medidas protetivas, elas têm que ser requeridas, e elas evidentemente só serão deferidas se a violência estiver na iminência de acontecer, ou seja, você tem uma ameaça que foi feita há pouco tempo, ou se elas forem ocorridas há pouco tempo. Mas qual é esse tempo? Não existe na lei nada que seja assim categórico, O mais importante é que a noção de urgência esteja dentro do pedido que você fizer. É importante falar que, via de regra, a gente orienta para as mulheres que solicitarem as medidas protetivas, principalmente a de restrição de aproximação com os seus agressores, os acusados da agressão que ela sofreu, que ela não mantenha contato com esse acusado. Às vezes é muito difícil, principalmente no caso em que tem filhos em comum. Então a gente orienta que a melhor coisa nesse caso é, caso a medida protetiva não seja deferida também em nome dos filhos, é outro problema. Às vezes as medidas protetivas são deferidas só proibindo a aproximação desse acusado da mulher e não dos filhos. Existe um entendimento de que, se os filhos não forem vítimas diretas dessa violência, a restrição não alcança a figura dos filhos. E aí fica especialmente difícil
difícil de você dividir isso quando a mãe tem a guarda dessas crianças. Então a gente orienta que nesses casos, que seja uma amiga, que seja alguém da confiança dessa mãe, que seja o intermediário para, se for preservado, o direito de visitação desse acusado. Para mais informações, clique no link abaixo e a gente se vê no próximo Trocando em Miúdos.